Seja bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem com você? Estamos sumidos, sim, eu sei, mas nem tudo na vida é YouTube, correto? Não me mate, por favor. Enfim, estamos de volta e dessa vez eu voltei agora pra ficar. Ultimamente eu tenho visto nas redes sociais de muitos crentes que estudar teologia não é importante, como por exemplo, ela não ajuda, ela não auxilia na evangelização e blá, blá, blá. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que sim, a teologia é importante. E não somente isso, dependendo da sua teologia, a sua evangelização pode estar indo por água abaixo. É o famoso fala muito e não fala nada. Agora essa galera vai me matar, viu? Antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não perder nada. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, beleza? E vamos para o que interessa. Ao longo da história cristã, sempre existiram diversas controvérsias quanto à importância da teologia para a vida prática da igreja. Infelizmente, a rejeição pela teologia é o grande motivo de termos tantos ensinos contrários à Escritura, ensinos estranhos e que fazem muito sucesso atualmente. Um dos mais recentes que posso citar aqui é a teologia do coach, né? É uma adaptação da teologia da prosperidade, enfim, mas isso não importa agora. A questão é que desprezar a importância da teologia para a igreja só trará prejuízos, porque o que você pensa a respeito de Deus afetará a forma de você ver o mundo, as pessoas, seus compromissos, suas prioridades, seus métodos, sua fé, sua evangelização, ou seja, a sua cosmovisão será afetada. Logo, seja a sua teologia boa ou ruim, feita com zelo ou de qualquer jeito, ela definirá a sua vida, a sua visão de igreja, seus relacionamentos e até mesmo o seu destino eterno. Desprezar a teologia é desprezar as Escrituras e assim desprezar o conhecimento de Deus contido na sua palavra. E é exatamente por isso que muitas pessoas engolem prontamente aquilo que seus líderes espirituais colocam diante delas. E isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste. E a evangelização, ela é uma das mais afetadas por esse tipo de pensamento que rejeita a teologia. Para muitos, não precisamos de teologia para evangelizar. Basta falar, Jesus te ama. Jesus te ama. Voilá! E olha que eu secava a língua falando isso. Ia por sinal, Jesus te ama. O sol rachando na cuca e eu, Jesus te ama. Um cartaz bem grande. Jesus te ama e eu também. Mas a verdade é que a evangelização sem uma boa teologia é um desastre. É nada além que palavras bonitinhas que acariciam o pecador, fazendo amar ainda mais o seu estado de impiedade e de inimizade para com Deus. Mas, eu vou mostrar para você como a teologia é importante para a evangelização. E uma maneira bem simples e prática de fazer o bom uso da teologia para a evangelização é por meio de um panorama bíblico. Mas o que é um panorama bíblico? Panorama bíblico é a forma de vermos a Bíblia de modo geral, através de acontecimentos importantes nos quais ela nos mostra. Podemos dividir a Escritura em 15 pontos básicos para ajudar na sua compreensão. De forma simples e prática seria dessa forma. Suponha que agora você ganhou minutos preciosos de alguém para falar sobre a palavra de Deus e sobre esse próprio Deus que está inserido na sua revelação. Então, você vai abrir a sua Bíblia e vai ensinar a essa pessoa que, número 1, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Dentro da doutrina cristã, é o que nós chamamos da doutrina da criação, que é o primeiro ponto importante no qual a Escritura nos apresenta a criação de todas as coisas. Todo o capítulo de Gênesis 1 encontramos esse relato, mais especificamente em Gênesis 1, versículo 1 ao 3. Segundo, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O homem não veio do macaco, o homem não veio do coelho, o homem não veio do ornitorrinco, mas Deus criou homem e mulher segundo a sua
própria imagem e semelhança. Você encontra o relato em Gênesis 1, versículo 27. Você vai ver que o Senhor criou o homem do barro, do pó da terra, e a mulher criou da própria costela de Adão, sendo assim carne de sua carne e ossos de seus ossos. Terceiro, Deus fez uma aliança com Adão. Em Gênesis 2, 15 a 17, nós temos o pacto no qual Deus faz com Adão. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, intitula esse pacto de obras, onde é colocado que se Adão quebrasse esse pacto, logo ele morreria. Você vê em Gênesis 2, 16 e 17, bem claro, o Senhor dando as coordenadas específicas sobre a obediência ao seu pacto. Mas eu quero que você perceba uma coisa muito importante aqui. Esse pacto não deixa de ter graça de Deus. Por quê? Porque Deus criou Adão. Adão não teve mérito em ser criado por Deus. Logo, é graça. E Deus coloca Adão num jardim com suprimentos suficientes para ele viver tranquilamente. Isso é graça. Ou seja, nesse pacto de Deus com Adão, você já vê claramente a graça de Deus sendo manifesta ao homem. Quarto, com a tentação de Satanás, o homem quebra o pacto feito por Deus, pecando em desobediência. Isso é o que nós chamamos de doutrina da queda, onde traz a queda do homem do seu estado natural de santidade. No capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar um relato da história da queda, a serpente seduzindo a mulher e o homem e as consequências por esse pecado. 5. Por causa da quebra desse pacto feito por Deus, a iniquidade e o pecado se multiplicaram. Em Gênesis 6 é onde encontramos esse relato da multiplicação da iniquidade do pecado, de uma forma que o mundo já estava contaminado completamente com o pecado, com a iniquidade, e assim Deus se desagradou daquele povo. 6. Deus manda o dilúvio com o fim de extinguir a maldade sobre o mundo. Eita nós! Tome água! Tome água! Em Gênesis 7, você vai encontrar o relato do dilúvio e você também vai perceber que Deus faz um pacto com Noé, deixando claro que jamais, a partir de então, ele acabaria com toda a humanidade por causa do pecado. E após isso, 7, Deus faz um pacto com Abraão e separa um povo para si mesmo. Começando em Gênesis 12, você encontrará o relato em que Deus retira Abraão do meio da sua parentela e o elege soberanamente, sem escolha de Abraão, para que ele fosse o pai de muitas nações, o pai de multidões, e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas, quanto a areia do mar, a areia da praia. Enfim, você entendeu. Eu sei que ia ser muita gente, né? 8, o pacto de Deus no Monte Sinai, ou a aliança mosaica, nome que é dado por causa de Moisés. Em Deuteronômio 30, você tem ali o início do que nós chamamos de a antiga aliança, onde Deus faz um pacto com Moisés, dando a sua lei para o povo de Israel, para que aquele povo seguisse os seus mandamentos, seguisse as suas leis, as suas prescrições e vivesse conforme a vontade do Senhor e não mais conforme a vontade de seus corações enganosos. 9, temos o pacto de Deus com Davi, conhecido também como Aliança Davídica. Em 2 Samuel 7, do versículo 8 a 16, temos o relato do pacto com o qual o Senhor faz com Davi, onde Davi seria o maior rei que Israel já teve. Rei esse que não construiria o templo, mas que providenciaria tudo o que fosse possível para que o seu filho Salomão construísse o templo. Davi este que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Após esse pacto com Davi, existiram vários outros acontecimentos. A divisão da nação entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, o anúncio pelos profetas do cativeiro babilônico, a vida no cativeiro babilônico e a vida pós-cativeiro babilônico, com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aqui assim podemos dizer que encerramos o Antigo Testamento. 10º, iniciando o Novo Testamento, nós temos o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, profetizado no Antigo Testamento, é um fato unânime, onde divide a história. Se você perceber, as coisas são datadas antes de Cristo e depois de Cristo, dado a importância desse acontecimento para o mundo. Em Mateus capítulo 1, encontramos o relato do nascimento de Cristo e como se deu.
Você também pode encontrar esse relato nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Décimo primeiro, João Batista prepara o caminho para Jesus. Em Mateus capítulo 3, encontramos o relato de João Batista preparando o caminho para o Cristo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, o Messias prometido à nação de Israel. Dessa forma, no próprio capítulo 3, você também encontra o batismo de Jesus pelo próprio João Batista. Esse relato é importante para compreendermos a importância do batismo de João em relação às profecias do Elias que viria para purificar a casa de Levi. E essa profecia é dita pelo próprio Cristo mais à frente nos evangelhos, apontando para João Batista como sendo o Elias que havia de vir. 12º, o ministério de Jesus descrito nos 4 evangelhos. O ministério de Jesus é de suma importância para compreendermos o plano de Deus para os seus filhos diante do pecado, diante do afastamento de Deus. Nos 4 evangelhos, você encontrará esse ministério relatado desde seu início, o seu batismo, o chamamento dos apóstolos, o envio de 70, o sermão da montanha, a sua captura no Getsêmani, sem falar nas inúmeras curas e milagres feitos por Cristo, que testificaram que de fato Cristo era o próprio Deus. 13º, o início do que chamamos de nova aliança, com a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a doutrina que chamamos de doutrina da redenção e que também está relatada nos 4 evangelhos. Era necessário que o Cristo morresse para poder pagar o preço pelo pecado do seu povo. Pecado esse que começou lá no início do nosso panorama bíblico por meio de Adão. Aqui em Cristo, esse pecado que iniciou com Adão é vencido na cruz, pois somente alguém perfeito poderia vencê-lo, e de fato, esse alguém é Jesus Cristo. 14º, o início e a vida da igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos como tudo começou e como se deram as perseguições no início da igreja, como eles se reuniam, como eles viviam em adoração ao Senhor. É um livro extremamente essencial para a vida cristã e para qualquer pessoa que pretende compreender a história da Escritura. E por último, 15º, as promessas da eternidade e a volta de Jesus, descrito nas epístolas e também no livro de Apocalipse, o conhecido como o livro das revelações. Essa é a doutrina que chamamos de doutrina da consumação, onde Cristo voltará para consumar todas as coisas, para cumprir todas as profecias descritas ao longo da história da Escritura. Cristo voltará e entregará as chaves do reino nas mãos do seu Pai, conforme 1 Coríntios 15. Basicamente, de forma bem resumida, é isso que a Escritura nos ensina. E diante de tudo isso, o nosso chamado é para nos arrependermos de nossos pecados e crermos nesse Cristo que morreu, ressuscitou e logo voltará para os seus. E fim do panorama bíblico. Mas se de fato for aprendido, ele te auxiliará grandemente na evangelização. E quanto mais você souber sobre cada ponto específico, melhor será o seu evangelismo, pois melhor você saberá sobre a Escritura. Obviamente, dependerá muito do tempo que a pessoa dispor a você. Dependendo desse tempo, você poderá discorrer sobre todos os pontos ou poderá discorrer de apenas alguns pontos. Mas isso dependerá muito, tanto da paciência de quem lhe ouve, quanto do tempo que ela lhe dará. Caso tenha pouco tempo, você poderá se deter apenas nos pontos mais específicos, como criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 pontos te auxiliarão muito na tua evangelização. Mas existe uma infinidade de panoramas bíblicos e se você se interessar por isso, poderá procurar melhor literaturas pelas editoras ou até mesmo conteúdo gratuito aqui no YouTube. Agora você não tem mais desculpas para reconhecer a importância da teologia na evangelização, não é mesmo? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal
compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não gosta de estudar teologia e compartilha também nos grupos da sua família, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, cada vez mais atinjam mais pessoas. Então, até o próximo vídeo e valeu! Eu voltei para ficar, porque o céu com Jesus é o meu lugar. É a versão crente, é a versão crente. E se a coisa piorar, Cristo leva eu. Se a coisa piorar, Cristo leva eu. Se a coisa piorar, Cristo leva eu. Sou feliz e agradeço o tempo que Deus me deu.